povo de Deus. Tem um recadinho pra você. Escola Dominical. Com você. É muito mais legal. Graças, pais amados. Bom dia. Nós estamos iniciando agora a nossa aula na Escola Dominical, referente ao 12º estudo, e onde nós vamos estar estudando hoje sobre a carta de Paulo a Tito. Então já separe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Tito, na carta a Tito, né? E a sua apostila no estudo 12, que é o estudo de Tito. Tá bom? A reforma da igreja. De antemão, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos em sua presença, amado Deus, glorioso Pai. E nesta manhã, meu Deus, deste domingo, pedimos ao Senhor direção. Meu Deus, Senhor, pedimos ao Senhor sabedoria para que o Senhor fale aos nossos corações e venha abençoar, meu Pai, a nossa mente, venha abençoar, meu Deus, o nosso entendimento, para que a nossa mente, o nosso olhar e ouvido, assim como o nosso intelecto, venha a ser como terra fértil, meu Deus, e que essa palavra venha a ser semeada, meu Deus, em nossa vida, e venhamos conseguir, meu Pai, colher frutos desta palavra, para que então, meu Deus, a nossa vida venha a cada dia melhorar, meu Deus, a cada dia venha estar sendo abençoada por Ti. É isso que nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Em nome de Jesus, então, de antemão, antes de entrar na apostila, vou estar lendo aqui a introdução da minha Bíblia, para que venhamos ter uma noção do que essa carta nos reserva. Essa carta, ela estará nos ensinando. Tito, um não-judeu que havia se tornado cristão, foi um dos companheiros de trabalho e auxiliares do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Paulo havia deixado a ilha de Creta a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas dali. Então, Tito ele é um não cristão que, através de Paulo, conheceu a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. E então, nessa cidade, nessa ilha de Creta, Paulo ele deixou Tito como responsável dessa igreja, né? Na carta a Tito, o apóstolo trata dos deveres e da maneira de agir dos dirigentes da igreja. Fala também sobre a responsabilidade do próprio Tito no seu relacionamento com os vários grupos de pessoas das igrejas. O apóstolo recomenda que Tito use a sua autoridade para o bem do povo de Deus e que sua maneira de agir seja tão correta que sirva de exemplo para todos. Diz que a vida cristã se tornou possível por causa da bondade e do amor de Deus, o qual derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós e por meio de Jesus Cristo, o Senhor, nosso Salvador. Então, aqui, como fica bem claro, Paulo ele coloca Tito como o líder da igreja de Creta, né? Mas como toda igreja, ela precisa ser administrada e precisa que a sua hierarquia, né, venha a ser direcionada. E Tito, ele era responsável para que isso acontecesse. E Paulo direcionou, então, essa tarefa para Tito. E é isso que nós vamos estar falando no dia de hoje, né? E por isso o título da nossa apostila está bem claro: a reforma da igreja. Então, uma igreja que tinha sido fundada por Paulo estava recebendo a direção de Paulo para que essa reforma ela acontecesse
de maneira correta. E Paulo deu todas as diretrizes nesses 3 capítulos para que isso acontecesse corretamente na igreja de Creta, através do nosso irmão Tito. A igreja precisa de ensino. Olha o que a apostila ela nos diz aqui. Paulo sabia que a melhor maneira de acabar com as falsas doutrinas era a prática do ensino sadio. A igreja precisa levar a sério o ensino. Então, a melhor forma de acabar com as falsas doutrinas e destruir os planos de Satanás para o ensinamento da igreja, com mensagens distorcidas, é o ensino sadio, é o ensino do evangelho. E para que isso dê certo, a apostila traz 2 tópicos aqui assim maravilhosos, que são 2 linhas de raciocínio muito boas, e que a nossa igreja, graças a Deus, funciona, né? O ensino da igreja deve envolver todas as faixas etárias. Então, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Paulo dá orientações para os homens idosos, que devem ser equilibrados, sérios, sábios, fortes na fé, no amor e na paciência. E vai direcionando toda essa parte. Então, as faixas etárias, elas têm que ser ensinadas. As faixas etárias, desde da criança até o homem adulto, mulher adulta, elas têm que ser ensinadas. E o ensino ele tem que ser constante. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos ensina e nos diz: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, né? E então, para que haja libertação, para que haja a libertação dos falsos ensinamentos, as doutrinas erradas, nós temos que conhecer bem, manusear bem a palavra de Deus. E temos que ter conhecimento profundo daquilo que Deus, o Senhor, nosso Deus, Ele quer para as nossas vidas. Outro tópico importante: o ensino da igreja deve mostrar a importância da graça de Deus, que está lá no capítulo 2, versículo do 11 ao versículo 15. Paulo ressalta o aspecto educativo da graça maravilhosa de Deus. Então, essa graça maravilhosa, ela tem que ser constante. Falar do amor de Deus tem que ser constante nas nossas vidas. Nós temos que acordar pensando em falar do amor de Deus. Então, esse ensino, ele é real. Esse ensino ele tem que ser verdadeiro. E para todas as classes, né? Outra coisa que a carta ela é bem taxativa e é muito importante. A igreja precisa brilhar no mundo. E para que nós venhamos brilhar no mundo, para que nós venhamos ter o brilho do Senhor, venhamos ser o sal da terra, nós temos que ter bons testemunhos. E nessa carta Paulo ele direciona Tito a levar a igreja para a igreja da ilha de Creta, que todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus venham dar um bom testemunho. O brilho manifesto por uma boa cidadania, o brilho manifesto por boas obras. E uma das características que um bispo e um presbítero tem que ter, que esse livro me ensinou, é ser bom, né? É ter a sua casa, a sua vida aberta para acolher o próximo. Amado, eu vou terminando esse estudo e dando a oportunidade para que você venha refletir. Semana passada tivemos aula em classe única, mas uma semana anterior nós tivemos um estudo com o nosso irmão Johnny, onde falávamos de discipulado. E eu vou findar essa aula agora, e nós vamos já orar, com uma breve reflexão sobre o discipulado, sobre o bom testemunho e sobre as características que o Senhor ele nos exige para que nós venhamos no futuro herdar a salvação, a vida eterna. Será que nós temos sido testemunhas do nosso Senhor aqui nessa terra? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e falar: poxa, eu realmente tenho dado um bom testemunho,
eu tenho inspirado pessoas, eu tenho tido a oportunidade de falar do Evangelho, de discipular pessoas, fica aí esse momento de reflexão. E eu convido você para orar. Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar a mais um dia. Senhor Deus e Pai, nós encerramos essa aula da escola dominical, meu Deus, mas eu te peço ao Senhor, peço a Ti, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que venhamos ter bons testemunhos, venhamos ter oportunidade de falar do Seu amor, venhamos ter oportunidade de reformar a nossa vida, assim como reformar a igreja do Senhor. A cada instante, meu Pai, que a cada dia venhamos ter, meu Deus, oportunidade de aprender mais em nossa vida. Entregamos o nosso domingo em Suas mãos, a nossa vida em Tuas santas mãos, e desde já Te agradecemos, meu Pai, com a certeza da resposta e da vitória, em nome do Senhor Jesus, e digam todos graças a Deus. Encontro vocês no culto mais tarde, online, e que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Então, vamos agora ir para a apostila, e vamos estar lendo aqui a introdução, para termos uma visão geral do que o Senhor quer falar ao nosso coração. No início do século XVI, a igreja cristã estava completamente desvirtuada e os seus princípios originais estava completamente desvirtuado os seus princípios originais. Foi preciso uma reforma na vida da igreja para tentar redescobrir os valores perdidos. Foi um movimento marcante na vida da igreja cristã. E a igreja de hoje não estaria precisando de uma boa reforma? A nossa igreja, a igreja de hoje, não estaria precisando de uma boa reforma? É uma pergunta, né, que a apostila ela nos faz, e de confronto. Às vezes, com o passar do tempo, é necessário fazer essas reformas. A reflexão e a autoanálise se fazem necessárias. A carta de Paulo a Tito é um documento importante para a reflexão sobre a reforma da igreja. Vamos a ela. Aí vamos continuar aqui, porque esse primeiro parágrafo é muito bacana. A epístola. A epístola é uma carta de orientação a Tito, um grego convertido pelo Evangelho. Talvez tenha sido fruto do esforço missionário de Paulo, pois o apóstolo chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito faz parte da equipe de cooperadores do ministério de Paulo e é um representante do apóstolo junto à igreja de Creta. A obra de Paulo em Creta não fora completamente realizada. Esta epístola tem a ver com a concretização desta obra. Então, Paulo aqui, né, ele tem o desejo de fazer com que a obra na ilha de Creta seja concretizada. Ele passa, nesses 3 capítulos da carta dele a Tito, ele passa todas as orientações. E essas orientações, neste domingo, vão ser necessárias para que venhamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque, gente, a reforma da igreja, ela, na ilha de Creta, foi através de uma carta que foi direcionada a Paulo e a Tito, né? De Paulo a Tito. E a reforma nas nossas vidas, a carta ela se encontra na palavra de Deus. E a reforma de nossas vidas é uma reforma que tem que ser diária e tem que ser constante para que haja uma mudança real e verdadeira. Porque hoje, na verdade, a igreja somos nós, não é verdade? A igreja somos nós, e as palavras contidas nessa carta é algo maravilhoso para que nós venhamos então receber e fazer a reforma na nossa igreja, em nossa vida. E vamos lá. A igreja precisa de reformas, nossa vida precisa de mudanças, né? As atividades na igreja que estavam sob a responsabilidade de Tito estavam incompletas, havia coisas restantes e que Paulo não pôde concluir.
A Tito é dada instruções para estabelecer reformas que venham terminar a obra apostólica na comunidade. Estas reformas teriam que ser feitas em duas áreas da igreja. A primeira área é na liderança e a segunda área é na sua doutrina, né? A primeira, isso daí é logo no capítulo 1. No capítulo 1 quase todo, ele é repleto de ordenanças para que Tito ele direcione, delegue às pessoas responsabilidades a títulos hierárquicos, né? Então é nesse capítulo que Paulo ele define que presbíteros, bispos, quem seriam, como seriam, e até mesmo como seria ali a estrutura da família dos presbíteros, dos bispos, que estariam fazendo parte da igreja de Creta. É muito importante, esse livro, gente, é muito importante você ler essa carta, porque são só 3 capítulos, e esses 3 capítulos falam muito ao nosso coração. Além das coisas restantes que Tito teria que colocar em ordem, deveria também nomear novas lideranças em cada igreja. Segue uma lista das qualificações para os que deveriam ser escolhidos. São quase as mesmas restrições, quase as mesmas registradas no livro em 1 Timóteo. As qualificações de liderança não sugerem sair procurando alguém sem pecado, até porque não existe, mas as qualificações, elas na verdade, elas têm uma base, né? E dessa base aí, a base é mantida para todos os outros cargos. Mas não deve ser alguém marcado por alguma coisa que possa minguar a sua autoridade. Na verdade, no capítulo eu gosto muito porque fala assim que o presbítero, o bispo, ele teria que ter uma família com exemplo, né? Humildade, e ali fala de várias coisas, várias características importantes. Simples, que tivesse ali a sua casa aberta para acolher pessoas. Então são coisas assim simples, mas que trazem assim uma visão, um adjetivo grande de bondade para aquela pessoa, né? Não se entregue ao vinho, quer dizer bebida. São várias características que Paulo ele descreve que faz com que aquela pessoa seja uma autoridade bem-vinda, né? Bem vista pelos seus irmãos. E isso é muito importante. E agora nós vamos estar passando aqui quanto à sua doutrina. Além da sua liderança, a igreja precisa se formar quanto à sua doutrina. Começou a existir naquelas igrejas falsos cristãos com ensinos desequilibrados e que nada tinham a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo ele fez uma mudança, uma reforma hierárquica, né? Direcionou Tito para fazer uma reforma hierárquica, dividindo autoridade espiritual para a igreja, e também fez com que toda a igreja, através dessas autoridades, tivessem uma reforma doutrinária, para que selecionassem e abolissem todos os falsos ensinamentos. E trazendo para a nossa vida no dia de hoje, quantas são as vezes que nós devemos fazer essa reforma em nossas vidas, né? Às vezes, e são muitas vezes, Deus ele nos escolheu para liderarmos algo, para recebermos títulos, né? Espiritualmente falando, liderarmos algo, somos chamados para direcionar pessoas que nesse mundo estão perdidas para os caminhos do Senhor, para o Evangelho, e
perdemos essa autoridade ou deixamos de lado essa autoridade, essa liderança, por não fazermos reformas doutrinárias na nossa própria vida. Reformas doutrinárias no nosso dia a dia, como nós devemos nos conduzir, né? Deixamos as coisas do dia a dia afetarem a nossa vida. Perdemos tempo assistindo ou vendo coisas que desagradam a Deus, ou fazendo coisas que desagradam a Deus, doutrinas satânicas, desejos diabólicos, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, e deixamos de lado as doutrinas santas do nosso Senhor Jesus para a nossa vida. E isso faz com que a reforma do Senhor não chegue até nós. E passamos tempos e tempos. Essa semana eu estava conversando até com a minha esposa, né, sobre isso. Muitas vezes nós perdemos tempo em nossa vida porque deixamos de fazer a obra de Deus e deixamos de obedecer ao nosso Deus. E isso nos acarreta muitos prejuízos, porque a nossa vida passa, perdemos a oportunidade, perdemos o time, né, de crescimento, e quando vamos nos dar conta, já passou o tempo, já não dá mais para voltar, correr atrás para recuperar o tempo. Podemos tentar, e muitas vezes recuperamos muita coisa, mas a essência em si, o total, não tem como. E Paulo, ele deixa claro aqui para Tito, né, que tem que haver a mudança na liderança, tem que haver um crescimento na liderança, e tem que haver uma limpeza doutrinária. As doutrinas, os falsos ensinamentos, eles têm que ser abolidos. E os falsos ensinamentos da nossa vida, as más condutas têm que ser abolidas. A mentira tem que ser arrancada, né? A falsidade tem que ser arrancada. A inveja tem que ser arrancada. A tristeza tem que ser arrancada. Tudo de ruim tem que ser arrancado da nossa vida. E a essência de Cristo Jesus tem que estar presente. Tem que estar presente. A verdadeira amizade tem que estar presente. A verdadeira preocupação com o nosso irmão tem que estar presente. E isso só acontece quando há uma essência de liderança entre nós. Amém? Então, é isso aí. A igreja precisa de reformas. Já passamos, comentamos sobre liderança, sobre a doutrina, e agora vamos estar indo para a fase final, onde nós vamos estar falando a igreja precisa de ensino, né? Então, vamos estar falando sobre ensino agora.